castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar nessa manhã de novo para continuarmos com a nossa série de pregações aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. Mulheres inspiradoras tem sido a temática que tem nos acompanhado, que tem nos levado a algumas reflexões sobre vida em família, enfim, sobre como viver a nossa vida a partir da história, então, do nascimento de Moisés. Hoje nós queremos conversar sobre um novo aspecto, um novo olhar para dentro dessa história a partir da mãe de Moisés. Mas antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, eu quero trazer alguns dados interessantes sobre a nossa realidade brasileira. Pesquisa do IBGE de fevereiro de 2017 revela que, em média, os homens deixam de viver com um responsável mais tarde do que as mulheres em todos os estados do Brasil. As idades são maiores no Piauí e Minas Gerais e menores no Tocantins. Essa é o título da matéria, então, do jornal Nexo, que eu acessei, então, que traz esse relato, traz essa pesquisa toda completa. E o curioso é que em Santa Catarina, as mulheres saem de casa, em média, aos 22 anos de idade, e os homens, em média, aos 25 anos de idade. Se a gente olha para essas idades, 22 anos para as meninas e 25 anos para os meninos, é uma idade relativamente tarde, não é? Porque em outros tempos as pessoas saíam de casa bem mais cedo. Eu, pessoalmente, saí de casa aos 17 anos de idade e fui estudar teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mas hoje, alguém que saia de casa aos 17 anos para estudar acaba sendo quase que a minoria, se não a minoria. A maioria das pessoas saem de casa com 25 anos, 30 anos, alguns saem bem mais tarde. Por que será que nós estamos vivendo essa realidade tão diferente? Por que será que nós estamos vivendo uma realidade tão diferente do que era, por exemplo, há 20, 25 anos atrás? Eu, quando recém-formado pastor, eu cheguei a fazer casamento de pessoas que tinham 17 anos, 18 anos, mas isso há 15 anos atrás, quando me formei. Hoje a realidade é muito diferente. Hoje é muito incomum fazer o casamento de alguém abaixo dos 30 anos de idade. Por que a gente está vivendo essa nova realidade? Por que cada vez mais as pessoas estão ficando na casa dos seus pais? Nossa conversa nessa manhã não é apenas com pais. A nossa conversa nessa manhã é com os adultos em geral. Para que fique claro algumas coisas, né? Senão vocês podem pensar assim, olha, mas eu não tenho filhos, então essa conversa não é para mim. Não, essa conversa nessa manhã é de maneira geral, com todos os adultos, com todas as pessoas que influenciam na vida de algum jovem, de algum adolescente, de algum afilhado, de algum sobrinho, enfim, de alguma pessoa. Essa conversa nessa manhã é para todos e queremos conversar então sobre a mãe de Moisés. E para isso nós queremos reler o texto que já foi o nosso condutor na semana passada, que é o texto de Êxodo, capítulo 2, versículos 1 e seguintes, que diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Abrindo um parênteses. Esse homem era Amrão e essa mulher eram Joquebede, respectivamente sobrinho e tia. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio.
pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Esse então é o texto que tem nos acompanhado ao longo da nossa série neste mês de maio. E hoje nós queremos então conversar sobre a mãe. Aqui nós temos a história de uma mãe que precisou deixar seu filho ir muito cedo. A impressão que a gente tem é que talvez essa mãe abandone o seu filho. A impressão que a gente tem é que a mãe talvez é uma grande irresponsável, mas nós não podemos esquecer que o decreto que estava em vigor no Egito era de que os meninos hebreus precisavam ser mortos. Os meninos hebreus precisavam ou ser mortos pelas parteiras, e nós vimos que as parteiras não obedeceram, porque para elas a vida era mais importante. E, na consequência disso, então, foi baixado um decreto de que todos os meninos hebreus precisavam ser jogados no rio Nilo. Então, era uma questão de sobrevivência. E o que essa mãe faz é uma atitude desesperadora de alguém que está tentando salvar o seu bebê. Pode parecer abandono, é verdade, porém, colocando o menino naquelas circunstâncias, dentro do rio Nilo, num lugar de acesso restrito, porque onde a princesa tomava banho não era simplesmente o lugar onde todo mundo tinha acesso. Se arriscando para, de alguma forma, colocar esse bebê no lugar onde a princesa tomaria banho, ou numa área onde a princesa e a família real, a família do faraó, frequentavam no rio Nilo, colocando o bebê ali, havia uma chance de sobrevida. Por quê? Porque se ele fosse adotado por alguém da corte, ele teria chance de sobreviver. De qualquer forma, esse menino estava condenado. E essa mãe desesperada tenta de alguma forma salvar o menino. E ela faz então um cestinho de junco, fecha esse cestinho, impermeabiliza ele e permite então com que esse menino fique ali. Era a única chance dele sobreviver. E essa mãe precisa então deixar o seu filho ir. Ela precisa então colocar esse bebê no rio Nilo. E ela precisa ir embora. E eu fico me colocando na situação dela e como é que ela não estava emocionalmente com tudo isso? Como é que ela não estava abalada, sabendo que talvez o bebê fosse morrer de insolação, de fome, quem sabe fosse encontrado por um soldado e fosse morto, executado, ou quem sabe fosse adotado. Mas a situação era, esse bebê estava deixado ali. A mãe precisou deixar esse filho ir. A mãe precisou deixar esse filho ir. Bem diferentemente de hoje. Hoje nós vivemos uma realidade de ninho que não esvazia mais. O fato dessa mãe, da Joquebede, deixar o seu bebê às margens do rio Nilo para que fosse encontrado ou fosse morto, revela uma mãe que precisa deixar o seu filho ir. Hoje em dia a gente está vivendo uma realidade diferente. Mesmo que talvez pai e mãe queiram que seu filho vá, ele acaba não indo, acaba ficando. E aí nós temos vivido também a realidade do ninho cheio. A gente tem a síndrome do ninho vazio, onde pai e mãe que viveram a vida em função dos seus filhos estão agora tendo que se adaptar à realidade do ninho vazio. A gente também está vivendo a realidade do ninho cheio, onde as pessoas, os jovens, os adolescentes, não querem mais sair de casa. E a pergunta que fica é: o que acontece com as famílias que faz com que seja tão difícil tirar jovens bem formados de casa? A Joquebede precisou abandonar.
seu filho na idade em que ele não tinha nem condições de sobrevida. E mais adiante, depois, no transcorrer da história, a gente vê que a filha do faraó encontra esse menino, adota ele, mas não tem como amamentar, e esse bebê é devolvido à mãe, e a mãe amamenta, cuida, recebe ainda para isso, e depois ela precisa levar esse filho ao palácio, e novamente ela precisa deixar ele ir. Ela precisa deixar ele ir. O que acontece? Que hoje em dia está tão difícil de fazer com que pessoas que já têm condições de vida saiam de casa, que pessoas que já têm condições de vida criem a sua independência, criem a sua autonomia, gerenciem sua própria vida. O que acontece? O que acontece? Isso mudou assim radicalmente há uns 20 anos mais ou menos. Até então as pessoas não viam a hora de sair de casa para começar a sua vida, para ganhar seu dinheiro, e hoje não querem mais sair de casa, eles querem ganhar o seu dinheiro, mas querem ficar em casa. O que está acontecendo? É uma nova realidade de família, é uma nova realidade de organização social, é uma nova realidade que a gente tem aí. Eu fui em busca de algumas respostas, né? E é interessante a gente perceber que em tempos idos os pais criavam seus filhos para a vida. Hoje nós vivemos a realidade de pais que criam a vida para seus filhos. E criar a vida para seus filhos é chamado de adolescência tardia. Está ficando confortável, está ficando bom, a gente vai ficando, está tudo tão bom, a mamãe faz isso, faz aquilo, o papai está sempre ali e tal. E a gente vai tendo uma adolescência tardia, em que as pessoas já não conseguem mais amadurecer tão precocemente, ou conseguem mais sua independência precocemente. E aí, como eu falei, eu fui em busca de algumas respostas. E alguns fatores, eles são apontados como responsáveis por essa adolescência tardia e convivência prolongada entre pais e filhos. E a gente precisa, antes de olhar para esses fatores, a gente precisa entender também que não há nada de errado, em os filhos permanecerem na casa do pai e da mãe por mais tempo. Mas o problema é quando esses filhos já estão em condições de voar os seus próprios voos, caminhar os seus próprios caminhos, fazer suas próprias escolhas, e eles não conseguem sua autonomia, eles não conseguem sair de casa. Então vamos aos fatores. A primeira coisa que é apontada como responsável é a ambivalência dos pais no que concerne a saída dos filhos de casa. Aquela coisa assim, eu queria muito que ele vivesse a vida, mas é tão bom ter minha filha por perto, ter meu filho por perto, é tão bom a gente sentir esse ninho cheio. Eu quero que ele vá, mas ao mesmo tempo eu quero que fique. Mas muitas vezes esse filho já está com a barba ficando grisalha e ele continua na casa do pai e da mãe. A ambivalência de sentimentos, né? Eu experimento isso, meu filho vai fazer 7 anos em agosto e ele está crescendo, daqui a pouco ele é um adolescente. E como é que vai ser o dia que ele disser assim, papai, estou indo, passei na universidade, agora eu estou indo, vou morar em outra cidade, como é que vai ser? É uma questão que realmente mexe com os sentimentos da gente, mas a gente precisa entender que nós fomos colocados na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos sobrinhos, na vida das pessoas mais jovens, para que nós possamos dar condições de vida para eles e não dar a vida para eles. Um outro fator que é apontado é escolhas profissionais cada vez mais difíceis pelas escassas oportunidades no mercado de trabalho. A gente está vivendo, sim, uma realidade difícil. Dependendo da área para a qual tu vai, está bem complicado de tu conseguir. Às vezes está bem formado, mas não consegue trabalhar na área. E isso também gera insegurança. Não, se for para fazer outra coisa, eu não quero. Eu me formei na área X, agora eu vou ter que trabalhar na área Y. Isso também vai fazendo com que as pessoas vão ficando em casa. E outro fator interessante apontado por esse pesquisador, que daqui a pouco eu apresento a fonte, ele diz a permissão para sexo na casa dos pais. Eu pensei assim, é verdade. Antigamente o que movia muitos jovens com os seus hormônios em ebulição era justamente a possibilidade de sair de casa, ter seu companheiro, ter sua companheira, casar, formar a sua família para poder ter uma vida sexual regular.
Mas isso está acontecendo nas barbas do pai e da mãe, então para que eu saio de casa ainda? A gente pode fazer isso, o pai até comprou uma cama de casal, a permissão. Para que eu vou sair de casa? Assumir riscos, ter que fazer escolhas, ter que talvez me frustrar, me decepcionar, se eu posso fazer tudo o que eu preciso e quero fazer em casa. Um outro fator apontado é o conforto e o padrão de vida usufruídos na convivência familiar. Às vezes, sair da casa do pai e da mãe significa abrir mão do conforto também. O pai e a mãe já estabilizados, uma casa boa, tudo muito tranquilo, e agora eu vou começar numa kitnet, sem nada, tendo que comprar minhas coisas, pagar minhas contas. Olha, isso aí faz o adolescente pensar, ou o jovem pensar, será que vale a pena sair de casa? O adiamento do casamento. Como eu falei antes, eu sou pastor já há muito tempo, e nessa mais de quase 2 décadas já que eu estou formado, eu tenho percebido os casamentos cada vez mais tarde. É normal, pessoas com 30 e poucos anos, que já deveriam estar na idade de ser pai e mãe, casando primeiro. O adiamento do casamento também tem feito com que cada vez mais as pessoas, os jovens, as pessoas passem com seu pai e com sua mãe. Baixas expectativas e exigências nos relacionamentos afetivos. As pessoas estão desiludidas. Quando tu conversa com alguém que está demorando a casar, que está demorando a se envolver num relacionamento, tu pergunta, mas o que acontece contigo? Daí as pessoas dizem assim, pastor, o que tem no mercado, entre aspas, mercado, é decepcionante. Homens que não têm maturidade, mulheres que não têm conteúdo, homens que não têm conteúdo, mulheres que não têm maturidade, e que a pessoa diz assim, se for para eu casar com uma pessoa assim, for para me envolver com uma pessoa assim, que não sabe nem ao certo o que ela quer para a vida dela, então eu fico sozinho. E aí tu vai dizer o quê? A pessoa está certa. Então, há uma crise generalizada de boas oportunidades de casamento. Cada vez mais raramente a gente encontra pessoas que realmente sabem o que querem da vida, pessoas amadurecidas, pessoas que aos 20, 22, 23, 25 anos de idade sabem o que querem da vida e estão bem resolvidos, e está ficando raro, está ficando raro. E é para dentro desse mundo que as nossas crianças estão indo. Precisamos fazer alguma coisa. Um outro fator apontado é a dificuldade de separação entre pais e filhos. A dificuldade de separação, eu fui dar uma olhadinha no que essa pessoa quis dizer com isso, é a confusão de papéis, não permite mais com que as pessoas entendam ao certo o que é o papel de cada um, e aí não consegue mais separar as coisas, e aí não consegue mais perceber. Daí o pai não quer tirar férias naquele lugar, vai a mãe com a filha. Umas coisas malucas assim que a gente vê por aí. Essa dificuldade. Quem trouxe para nós esses fatores aí, é uma psicóloga chamada Norma Emiliano. Ela é do Rio de Janeiro, e ela então arrola esses fatores aqui que eu apresentei num site chamado mundopsicólogos.com.br, fazendo citações a outros estudiosos que ela consultou. Norma Emiliano, então, ela traz esses fatores sintetizados para nós. E faz sentido. Mas aí, a gente precisa se perguntar, tá, pastor? São mulheres inspiradoras. Em que sentido, então, a mãe de Moisés é uma inspiração para nós? Em que sentido a mãe de Moisés é para nós uma inspiração? O que ela tem a contribuir para a nossa realidade? Porque o que ela faz, abandonando aquele bebê no Rio Nilo, beira ao abandono, né? Beira a uma atitude hedionda. Em que maneira, então, ela quer nos servir de inspiração? Resguardadas as devidas proporções de contexto, de época, resguardado tudo isso, ela é uma inspiração quando ela consegue deixar o filho viver as suas experiências, fazer suas descobertas, enfrentar as dificuldades e ter que sobreviver, quando o bebê no rio, e depois, quando ele é maior, quando ela o entrega para a adoção da princesa. Essa mãe não tinha alternativa.
Então ela tentou de alguma forma dizer assim: filho, tu precisas ir. Filho, tu precisas viver a tua vida, tu precisas enfrentar a vida, tu precisas enfrentar as dificuldades. Filho, tu precisas sobreviver. E nesse sentido ela é inspiração, porque ela, óbvio, como eu falei, resguardadas as devidas diferenças, resguardadas as devidas questões contextuais e tal, mas ela é alguém que libera o filho, porque ela podia ter se grudado no filho e dito: eu morro com ele, mas eu não o entrego, eu não o deixo viver. Se ele tem que morrer, eu morro junto. Mas ela não, ela toma uma atitude diferente. Ela entrega o filho à vida e diz: filho, vai viver. Vai viver. E aí a gente vê Deus escrevendo, a história na vida de Moisés, e ele é resgatado pela princesa, levado para a casa da mãe, criado novamente no palácio, e ele então recebe toda a educação da família real, e por isso também se torna depois um grande líder que conhece todos os meandros da política, da realidade egípcia, e também é usado por Deus para conduzir o povo para fora do Egito. Mas tudo isso precisou acontecer porque uma mãe disse: vai, vive tua vida. Ele se tornou um grande líder, porque desde muito jovem ele precisou também enfrentar as suas dificuldades. Isso quando bebê. Mas hoje em dia nós vivemos uma realidade em que as crianças não enfrentam mais privações. Talvez as privações enfrentadas na infância de muitos pais faz com que hoje não consigam compreender que se faz necessário deixar também com que os pequenos cresçam e criem autonomia. A gente vê, por exemplo, a realidade de crianças que não sabem mais enfrentar dificuldades, que não sabem mais enfrentar lutas. E a gente vê a realidade de crianças que não são tratadas como seres autônomos, que têm condições de escolher entre o certo e o errado, o bom e o mal. São infantilizados mesmo quando já têm condições de perceber algumas coisas. Isso não vai dar boa coisa. E nesse sentido, a mãe de Moisés, ela me é uma inspiração, porque ela me leva à reflexão de que precisamos deixar ir, precisamos fomentar. Olha, tu já terminou a faculdade, agora tu está com 24, 25 anos, quer fazer pós-graduação, mas vai pagar teu aluguel, vai viver tua vida. Ai, pastor, mas é difícil. Eu sei que é. Eu não sei como será quando eu estiver nessa situação, mas eu sei que eu quero poder dizer para os meus filhos assim: poxa vida, valeu a pena. Essa mãe, quando vê Moisés se tornando um homem adulto, influente na sociedade, coisas que a história da Bíblia não nos conta, ela deve ter dito assim: valeu a pena o meu sacrifício de fazer um cesto, impermeabilizá-lo, largar lá, sair chorando e deixar meu filho dizendo: Javé, cuida dele, Senhor, cuida dele. Precisamos deixar os nossos filhos ir para que eles cresçam com autonomia, com condições de escolher, de discernir, de perceber. A fé judaico-cristã sempre teve muita clareza em qual é o papel dos pais na vida de um filho. A fé judaico-cristã sempre nos trouxe muita clareza do que é o papel do pai e da mãe. Eles eram ensinados e treinados para a vida. Os pais eram treinadores dos filhos para a vida. E isso a gente vê já na mãe de Moisés. E aí a gente vê, por exemplo, numa palavra como Provérbios, capítulo 6, versículos 20 a 22, que dizem assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Uma palavra que justamente nos leva a perceber essa clareza que a fé judaico-cristã, a fé do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos apresenta quanto à relação pais e filhos. Os filhos são aqueles que recebem a formação do pai para caminhar, para viver sua vida, para seguir os seus caminhos, a sua independência, para ter condições de poder, de alguma forma, dizer assim: pai, obrigado, até aqui que tu caminhou comigo, agora aqui a caminhada é minha.
A fé cristã, que tem sua origem na fé de Israel, percebe que a história das famílias, a história das pessoas é escrita em fases e que o tempo determina a passagem das fases. O tempo determina a passagem de fase. E aí nós vemos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: há tempo para tudo debaixo do céu, diz o sábio. Há tempo para tudo. Há tempo para eu ser pai, cuidar dos meus filhos pequenos, cuidar da minha filha pequena, mas há tempo também de dizer assim: filho, até aqui o pai caminhou contigo, agora é tua vez. Vai, porque o pai vai ficar aqui. O pai vai ficar te olhando e o pai vai ficar cheio de orgulho de perceber que talvez aquilo que o pai te ensinou tem feito a diferença na tua vida. A fase. Aí nós lemos também Davi no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, onde ele diz assim: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O Davi percebe a passagem do tempo, o vigor se indo, e ele diz: agora eu estou velho, mas eu aprendi algumas coisas. E assim, queridos, a vida ela é feita de ciclos, e nós precisamos entender que nós podemos segurar o ciclo e atrapalhar a vida, ou nós podemos perceber que é tempo de deixar ir, é tempo de deixar ir, é tempo de dizer assim: não tem mais, filho, o pai não tem como te ajudar. Agora tu precisa caminhar com as tuas pernas, agora tu precisa fazer tuas escolhas, agora tu precisa ir. A compreensão de passagem de tempo e de que cabe a cada geração anterior preparar o caminho, preparar a caminhada para a geração posterior é sinal de maturidade e saúde familiar. Quando nós percebemos que chega um momento que precisamos deixar ir, isso quer dizer que nós também chegamos num ponto de maturidade e percebemos que tem momentos em que a gente precisa dizer: vai, Deus te abençoe, estarei aqui, agora tu precisas ir, viver a tua vida. A passagem do tempo também nos leva a perceber de que chega uma hora em que talvez os nossos filhos, que nós super protegemos, que nós super cuidamos, que nós super carregamos, que nós livramos das dificuldades da vida, não terão mais a gente e eles não saberão o que fazer com a vida. Essa é a minha grande questão quando eu olho para a maneira como muitos filhos estão sendo criados. Diante da dificuldade, o que vai ser? O que será? Porque o pai não vai mais estar ali, a mãe não vai mais estar ali, por isso a gente precisa ensiná-los a guerrearem, não no sentido de violência, não é isso, mas a enfrentarem as dificuldades da vida, enfrentarem as dificuldades de não ter pai, de não ter mãe, as dificuldades de talvez não ter dinheiro e ter que resolver suas questões financeiras, mas as dificuldades de que a vida precisa ser vivida, cada um no seu tempo, na sua fase, nas suas responsabilidades. Só que, para a gente entender que chega um momento em que a gente tem que passar o bastão adiante, nós precisamos entender que nós, os adultos, temos que ter uma atitude quanto à geração mais nova. E essa atitude significa também tratar as nossas questões e não debitá-las na conta da geração vindoura. Como assim? Muitas vezes eu não consigo deixar os filhos irem, não porque eles não tenham condições de irem, mas porque eu sinto medo por tudo que eu passei. Eu não quero que minha filha enfrente as dificuldades que eu enfrentei. Não quero que meu filho enfrente as dificuldades que eu enfrentei. Querido, ele vai enfrentar outras dificuldades, as dificuldades dele. E por mais que tu sofra e queira viver a vida dele, tu só vai estragar, atrapalhar a vida dele. Mas tu vai continuar com medo. Por isso a gente precisa ter uma atitude de amor para com nossos filhos, que é tratar os nossos problemas, tratar os nossos medos, tratar as nossas angústias, primeiro à luz da palavra, porque se eu fiz coisas erradas no passado que eu não quero que meu filho repita, talvez eu tenha que lidar com a culpa, e a culpa a gente resolve na presença de Cristo. A fé me leva a perceber que com maturidade, com sabedoria, com profundidade, a gente consegue viver a nossa vida.
Nós estamos chegando ao final. Parte dos problemas que os jovens enfrentam com dívidas, desajustes, desequilíbrios, se deve ao fato de não terem sido criados na perspectiva de que eles vão crescer e precisar enfrentar a vida. Eles vão ter que se virar. A gente percebe cada vez mais pessoas altamente endividadas e gente jovem. Por quê? Porque talvez não foram ensinados de que a gente precisa ser responsável com as finanças. Talvez também não tiveram exemplo em casa. Mas talvez a gente precisa olhar e perceber que se eles estão vivendo isso é porque talvez faltou também a responsabilidade de ensiná-los a se virar. Essas e outras têm sido causas de fragilização emocional, falta de resiliência e falta, inclusive, de força física. A gente não vê mais uma gurizada que corre, que tem força, que passa o dia todo correndo. Meia hora eles estão com a língua de fora. E a gente tem vivido uma fragilidade emocional. Qualquer coisa que a pessoa escuta, ai, ela está profundamente ferida, machucada. Isso não quer dizer que a gente precisa ensinar as pessoas a serem agressivas não me entenda mal. Mas a gente está vivendo uma geração de muito mimimi, como se diz, não é verdade? Qualquer coisa, é tudo muito difícil, é tudo muito pesado. Até estudar é ruim, até estudar é pesado. Tem alguma coisa errada aí, tu não acha? Deve ter, né? Tem alguma coisa errada. É muito mimimi, é muita reclamação, é muita resmungação. A gente nunca viveu com tanta facilidade como nos dias de hoje. A gente nunca viveu com tanta coisa para nos ajudar. A vida não está mais difícil, mas a vida está emocionalmente difícil. E está mais emocionalmente difícil ainda para quem não aprendeu a ter resiliência. Resiliência é a capacidade que alguns objetos têm de serem deformados e voltarem à sua forma original. Eu aprendi que é resiliência uma vez que um carro bateu no para-choques do carro da paróquia, onde eu estava fazendo um trabalho temporário lá no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei no pátio da igreja, aquele senhor viu o para-choque do Palio meio afundado. Ele disse, eu vou resolver isso para o pastor. Foi com a mão por trás e com força empurrou aquele para-choque de volta e nem sequer a pintura quebrou. Isso é resiliência. Empurrar de volta, voltar à posição original, apesar do impacto que sofreu. Nossos jovens estão perdendo a capacidade de resiliência, que é a capacidade de lidar com as dificuldades e voltar a ser de novo alguém que tem condições de seguir a vida, apesar do revés que sofreu. Precisamos deixar os nossos filhos irem. Precisamos deixar os nossos filhos irem. E para isso vem a pergunta, onde é que a gente encontra orientação precisa, robusta, com fundamentação para viver a nossa vida? Primeiro, nos princípios eternos da Sagrada Escritura. E o que eu trago para ti nessa manhã é um princípio eterno. O princípio de que tem que deixar ir. Tem que estimular, inclusive, para ir. Olha, aqui na casa do Pai não vai ter pão para marmanjo até os 30 anos, não. Está na hora de tu te virar. Está na hora de tu te virar. Está na hora de tu ganhar o teu dinheiro, está na hora de tu pagar as tuas contas, está na hora de tu pensar em comprar uma casa, está na hora de tu te virar. São princípios eternos da palavra, são princípios eternos que têm dado certo ao longo de séculos, de gerações. Por que não dariam certo também no dia de hoje? Os princípios sagrados, os princípios eternos da Sagrada Escritura. Um outro lugar onde a gente pode encontrar boa orientação é em boas literaturas. Tem muito livro bom no mercado, tem muito livro bom para a gente ler, aprender e a gente também se autoconhecer para poder, de alguma forma, ajudar a geração mais nova a dar os seus passos. Pessoas mais experientes, às vezes a gente, por viver no mundo da alta tecnologia, a gente acha assim, aquele velho está meio caduco, mas muitas vezes ele é que está certo, porque ele viveu a vida. Ele experimentou, ele passou as fases, ele viu o que dá certo, o que não dá certo. É importante a gente ter referenciais. E eu quero ser um dia um velho
que é referencial para os mais novos, que possam dizer assim, eu vou conversar com o Everson, porque o cara manja de vida, o cara manja do negócio. Fazendo terapia para estar em boas condições emocionais, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para perceber que é o momento de deixar ir. Queridos, são algumas dicas, algumas orientações, são algumas posturas que a gente precisa ter para poder deixar os nossos filhos irem. Que Deus abençoe, que Deus cuide de ti, que Deus te dê condições de viver a tua vida. Amém. Quero ainda fazer um convite e depois orar contigo. Hoje, aqui na comunidade, a gente tem o nosso culto de gratidão, cujo objetivo é termos um momento de comunhão, mas também de agradecer a Deus pela vida e por todo o cuidado. E a oferta do nosso culto de gratidão, ele tem como propósito, a oferta tem como propósito a substituição e a aquisição de um sistema de som de qualidade, tanto para a igreja quanto para o salão. Tu é convidado a fazer a tua oferta. Tu viste aqui ao longo do culto o Pix, podes fazer a oferta pelo Pix. Só é importante que a gente, que a tesouraria saiba que a oferta foi para a aquisição do som, para que seja colocada então nessa conta específica. E também és convidado a nos acompanhar na semana que vem, quando nós queremos encerrar esta série conversando sobre a princesa que aparece nessa história. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Quero orar contigo ainda. Senhor, obrigado que Tu nos colocas dentro de uma realidade geracional, onde nós, os que estamos aqui, preparamos a vida para a próxima geração. Ajuda-nos a, com responsabilidade, com sabedoria, com profundidade, com discernimento, ajude-nos, Senhor, a preparar o caminho e mostra-nos também, Senhor, quando é o momento de sair nos bastidores, quando é o momento da gente sair e deixar outro assumir o protagonismo da vida. Ajuda-nos, Senhor, guarda-nos em Tuas mãos, abençoa-nos, Senhor, dá-nos a sabedoria, dá-nos condições de perceber que precisamos deixar ir. Assim nós oramos e tudo a Ti entregamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus guarde a ti, Deus cuide de ti. E fica conosco na semana que vem. Um forte abraço e até lá. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.